Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é modelo SWOT. Tópicos a serem abordados nessa aula: como criar uma análise SWOT. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a análise SWOT. Modelo SWOT. O que é SWOT? É a sigla para Strengths, é o S, Weakness, que é o W, Opportunities, O, e o T é Threats. O que significa isso? Strengths, forças; weakness, fraquezas; oportunidades, opportunities; e threats, ameaças. Muita gente fala no português, né, análise fofa, né, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, F-O-F-A. Eu gosto de chamar no modelo original, que é o modelo SWOT em inglês. A análise SWOT, ela faz o seguinte: ela olha os fatores positivos, que são as suas forças e as oportunidades que as suas forças geram, versus os fatores negativos, que são as suas fraquezas e as ameaças que essas fraquezas trazem. Do mesmo modo, eu olho os fatores internos, que são as minhas forças e as minhas fraquezas, ou seja, o que depende de mim, e o cenário externo são os fatores externos, que são as oportunidades e as ameaças. As oportunidades que eu tenho e as ameaças que podem acontecer, ou seja, externos. O que é entregue numa análise SWOT? É exatamente uma tabela como essas aqui. Você coloca ali a sua força 1, sua força 2, as oportunidades que essas forças te geram, as fraquezas idem e as ameaças também, né? Não se trata de ser otimista ou pessimista, você precisa ser aqui realista. É uma análise real, da situação real. Se você diz, né, que tem uma oportunidade, de fato ela tem que ser concretizada, materializada. Não é uma coisa do eu acho, né? Eu tenho que olhar para aquilo com cuidado para saber se de fato é uma oportunidade. Do mesmo jeito a ameaça, né? Eu posso achar que a ameaça não vai acontecer, mas se existe, eu preciso registrar. Não é questão de risco de acontecer ou não. A gente vai ver risco na próxima aula, mas é questão de existir. Se existe força, existe fraqueza, eu preciso trazer para essa matriz. E aqui tem o desenho, né, de uma análise SWOT, que dá para a gente entender como é que isso funciona na prática. Ó, forças, né? O que são forças? São características internas da empresa ou de seus donos que representam vantagens competitivas. Se representa vantagem competitiva, a gente já está pensando em oportunidades. Veja aí que as forças, elas geram oportunidades sobre seus concorrentes ou uma facilidade para atingir os objetivos propostos. Objetivos propostos também são oportunidades. Que oportunidades eu tenho por conta das forças que eu tenho? Exemplos: atendimento personalizado ao cliente, é uma força que eu tenho. Preço de venda competitivo, é uma força. A equipe está treinada e motivada, força. Localização estratégica da empresa, é uma força que eu tenho. O que eu preciso apertar? Qual é o botão que eu preciso apertar quando eu falo de força? Capitalizar, potencializar e fazer o máximo do uso das minhas forças. São as minhas forças que vão me gerar cada vez mais oportunidades e vão fazer com que eu tenha o quê? A vantagem competitiva sobre os meus adversários, sobre os meus concorrentes. As forças me geram oportunidades. O que são oportunidades? Situações positivas do ambiente externo que permitem à empresa alcançar seus objetivos ou melhorar sua posição no mercado. Exemplo de oportunidades. A existência de linhas de financiamento, ou seja, se eu tenho forças, claro que eu vou ter oportunidade com geração de linhas de financiamento com taxas talvez mais atrativas, né, ou maior quantidade de capital disponível. E olha a importância do plano de negócios, hein? Se eu mostro no plano de negócios que eu tenho uma força, olha, isso me ajuda inclusive a buscar recursos. Poucos concorrentes na região, então se eu estou numa posição muito fortalecida, certeza eu vou ter menos concorrentes. Aumento crescente na demanda, disponibilidade de bons imóveis para locação. Olha aí, se eu mostro força, é claro que quando eu for locar um novo imóvel vai ser muito mais conveniente, né? Imagina um grande hipermercado, quando ele quer lançar uma loja na cidade pequena. É claro que vai ser de interesse, talvez até do prefeito, que aquele supermercado vá para a cidade. Por quê? Porque é uma força, uma marca consolidada, vai gerar emprego, enfim. Talvez você tenha até condições de ganhar subsídios governamentais, enfim. Existe essa possibilidade, a oportunidade que te gera o fato de você ter uma força.
O que você tem que apertar de botão nas oportunidades? Explorar, alavancar e criar cada vez mais oportunidades. Por isso que é importante o modelo SWOT, né? A análise SWOT. É você olhar e perceber que a partir daí, porque você escreveu tudo isso, você consegue gerar ideias do que você precisa e pode fazer. E nas fraquezas? Fatores internos que colocam a empresa em situação de desvantagem frente à concorrência ou que prejudicam sua atuação no ramo escolhido. Fraqueza. Exemplos: pouca qualificação dos funcionários. Pode ser uma fraqueza, pode ser que, imagine que o consumidor está reclamando porque os seus vendedores não o atendem bem. Então, uma fraqueza que você tem. Indisponibilidade de recursos financeiros, ou seja, se eu tenho fraqueza, fica mais difícil eu buscar capital. Falta de experiência anterior no ramo, então isso é uma fraqueza. E custos de manutenção elevados. Geralmente, se eu tenho fraquezas, eu tenho custos mais elevados. O que eu preciso pensar em relação às fraquezas? Eliminar, reduzir e mitigar. A gente vai ver isso na análise de riscos, mas a gente já falou do 5W2H, por exemplo. A gente pode construir planos de ação. Quando a gente falava de cenários pessimistas e otimistas, né, os cenários pessimistas, a gente precisa fazer plano de ação para que, caso aconteça, o que a gente vai fazer. A mesma coisa é a fraqueza. Uma vez que eu elenquei as minhas fraquezas, eu preciso dizer o que eu vou fazer, né, para reduzir, para eliminar, para mitigar essas fraquezas que eu tenho. Eu preciso tomar ações. E aí, por que eu preciso fazer isso? Para evitar as ameaças que as fraquezas podem me trazer. O que é ameaça? Situações externas nas quais se tem pouco controle e que colocam a empresa diante de dificuldades, ocasionando a perda de mercado ou a redução de sua lucratividade, ou seja, vai impactar no resultado da organização. Exemplo de ameaça: impostos elevados e exigências legais rigorosas. A existência de poucos fornecedores. Olha aí, se eu tenho poucos fornecedores, é uma ameaça que eu tenho, é uma fraqueza que me gera uma ameaça. Se eu tenho poucos fornecedores, eu posso ficar sem fornecedores e, portanto, posso ficar sem o produto que eu coloco para vender. Escassez de mão de obra qualificada, pode ser uma ameaça. Insegurança e violência na região. Isso é uma ameaça para o meu negócio. O que eu preciso fazer? Evitar, manter-se atento e monitorar sempre essas ameaças. Né? Não quer dizer que existam empresas que não tenham ameaças, todo mundo tem ameaças. Mas você precisa estar constantemente monitorando para que essa ameaça não se materialize, para que ela não se realize. Sempre um gerenciamento de risco e criando contenções para evitar que se materialize uma ameaça. E aí eu trouxe aqui um modelo pronto de uma análise SWOT, onde eu só elenquei todos os pontos que a gente já discutiu aqui, e aí uma análise SWOT é isso aí, é uma matriz dizendo todas as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, e isso vai compor o seu plano estratégico, que você pode pensar também em fazer o nosso curso aqui de como definir sua estratégia empresarial. Lá você vai ver, a partir de uma análise SWOT, como é que você desenha uma estratégia empresarial. Para o seu plano de negócio, por que é importante a SWOT? Porque quando você estiver apresentando o seu plano e for perguntado quais são as principais ameaças que esse negócio enfrenta, você tem lá a sua mão disponível, a sua SWOT. Ou mesmo, quando você olha as forças e as oportunidades, é o que você pode colocar lá no pitch, quando você estiver vendendo a sua ideia, você capitalizar ao máximo as oportunidades que você enxerga por conta das suas forças. Percebe? É importante você fazer uma análise SWOT para o seu plano de negócios. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre modelo SWOT. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. Até lá!